vamos oferecer esperança para o povo, vamos oferecer utopia, vamos buscar o idealismo. Isso. Aí o Ciro, né, fala realmente de tudo que ele, e até outra parte da esquerda, né, incluindo o PT, busca. Esperança, idealismo e utopia. O que essas três coisas têm em comum? Falta de base na realidade material. O Lula também fornece isso, tá, gente? O Lula também faz parte de uma esquerda idealista, né? O Lula acha que ele vai resolver todos os problemas botando todo mundo numa grande mesa para conversar e se acertar, né? Isso é idealismo do mais purinho. E o Ciro mesmo tá falando de idealismo, tá? Quem se coloca como idealista não é nem eu, né? É o próprio Ciro que se coloca como idealista. Se o Ciro fosse a minha utopia, a minha depressão seria pior ainda. Pois é. Que quando o Ciro é o mais alto que tu consegue sonhar, porra, tu tá realmente... Porra, né? Tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo. Picaretagem intelectual, apologia da ignorância e roubalheira pura e simples, que é o Lula, cara. Aí é muito engraçado. O Ciro vai falar muitas vezes ainda Lula corrupto, Lula ladrão, né? Só que eu vou falar isso logo de cara. Digamos que o Ciro realmente acredite, né? Pô, viu o Lula entregar furnas pro Cunha, viu o Lula Temer, viu o Lula roubar, todas aquelas coisas que ele fala agora. Mas em 2018, ele estava ok em fazer uma aliança com o Lula, segundo ele mesmo, e a única que impediu ele de fazer essa aliança é que o Lula queria colocar primeiro o Lula presidente e só depois que a candidatura dele fosse indeferida, admitiria que o Ciro seria o candidato verdadeiro. A única coisa que impediu o Ciro de fazer essa aliança foi essa. Não foi o Lula ser corrupto, não foi o Lula ser ladrão, não foi o Lula ser bandido. Não. Foi a estratégia de mentir pro povo brasileiro, que o Ciro não podia aceitar. Mas o Lula ser bandido, o Lula ser corrupto, o Lula ser ladrão, ok, então, pelo visto. E hoje, Ciro, você critica, você fala desse pragmatismo do PT, do Conchavo. E agora vem assim para fechar o caixão, gente. Mas eu tenho a impressão que você é pragmático igual, você só não consegue exercer o pragmatismo. Essa aí foi assim, ó, última martelada do prego ali, cara. O Ciro é pragmático igual, exatamente. O Ciro queria ter como aliado o Kassab, o Ciro queria ter como aliado Ronaldo Caiado, o Ciro queria ter como aliado o Alckmin, né? O Ciro queria ter como aliado o Bivar, o Ciro queria ter como aliado a ACM, o Ciro queria ter como aliado o Calil, só não consegue. O Bivar é candidato a presidente da República, meu adversário. Por isso que ele está dizendo que tu não consegue. O Lula nunca foi prefeito, eu fui de uma capital. O Lula nunca foi governador, eu fui governador. Isso aí é outra bobagem, né? Que o Ciro usa desde 2018 esse argumento. Não é um argumento válido, sabe? Ele não tem experiência. Primeiro que o Lula foi presidente por 8 anos já, né, velho? Pelo amor de Deus. Tu não tem nenhuma experiência com isso, tá? O Lula foi presidente. E o Lula foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Não estou falando isso tanto como mérito, mas só para mostrar como um monte de outro experiente no cargo não serviu para ser melhor que o Lula, não. Tá? Não é tanto um mérito do Lula como é demérito dos outros, porque a concorrência é muito baixa. Né? Não tem muita concorrência para tu tentar comparar com o Lula, não. O Lula nunca comandou a economia brasileira. Você acha que 4 meses é muito pouco? Eu fiz a TJLP, que é a parte... O Lula nunca comandou a economia brasileira? Okay. É a taxa de juros que financia os empresários brasileiros. Eu fiz a participação dos trabalhadores no lucro e resultado. Agora, fiz a intervenção agora Aí Deus aparece assim, né? Deus desce do céu e diz: e eu fiz o céu e a terra. Né? E Ciro, sim, mas eu uni os dois com a transposição do Rio São Francisco. Né? É isso que o Ciro vai falar para Deus. Que o Ciro ele fez tudo, mano. Eu fui deputado federal mais votado do Brasil também. Eu conheço o parlamento. De novo, por favor, não me leve a... Aí agora o Greg vai taxar isso aí. Mais ou menos, que é importante dizer outra coisa que talvez seja bom falar para o eleitor, que é porque minuto só, você está só... quando você foi eleito, cara.
Você foi o deputado mais ausente do parlamento, não foi? Estava entre os 10 a tua membros ficha mais está aí, eu ausentes. já disse isso. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu peguei o Então, bichão não dele, apresentou levava, nenhum comendo nas projeto. cartas. Você não apresentou Nada, não nenhum apresentei para projeto, quê? cara. Apresentei para quê? Para ficar numa fila de 10 mil semanas? Ele admite que em 4 anos de mandato ele não apresentou nenhum projeto e foi o deputado mais ausente. Porque, né, Eduardo Cunha era o presidente da casa, não tinha o que fazer, então vou embora. Fui eleito pra quê, né? Eu já tenho uma opinião sobre isso. Olha, isso é Mas pura mágoa. governar Deixa eu te envolve falar ficar como é que eu vou na fila, envolve governar. negociar, envolve Deixa eu te falar conciliar. como é que eu vou governar. Eu acho que essa mágoa está... Eu imagino. Pô, imagina o Ciro. Ciro consegue, finalmente, eleito presidente do Brasil. Aí tem eleição na Câmara. A Câmara elege Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Aí o Ciro, em Paris. Vou desistir, né? Porque o Eduardo Cunha é presidente da Câmara. Vou ficar 2 anos aqui coçando o saco até ter uma nova eleição na Câmara, então. É isso que ele faria como presidente do país? Transformar as eleições num plebiscito programático. Essa aí é uma boa. Mano, o plano do Ciro para negociar com o parlamento é surrealmente ruim, cara. Em que depois do mandarinato do PT, 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais. Ah, sim, o PT inventou a concentração de renda. O PT também inventou... O que mais o PT inventou? O PT inventou a concentração de renda, o PT inventou o Bolsonaro, inventou a calvície, porque eu só passei a ser calvo depois do PT, na verdade. Mas se bem que tudo que aconteceu depois do PT foi culpa do PT, então o PT inventou a calvície, realmente. Em seguida, usa os 6 primeiros Olha meses só. em que o poder do presidente é quase imperial. Mano, de onde o Ciro tirou que os primeiros 6 meses de um presidente ele tem poderes quase imperiais? De onde ele tirou isso? Não existe isso, cara. De, tipo, em 6 meses você tem muitos poderes. Tanto é que o Bolsonaro, em 6 meses, não conseguiu aprovar porra nenhuma. Projeto lá do Moro saiu todo picotado. Reforma da Previdência. Porra, tiraram tudo que o Paulo Guedes queria fazer, graças a Deus. Não tudo, né? Ainda foi uma merda a reforma, mas ele não conseguiu aprovar de jeito nenhum como ele queria. Os 6 primeiros meses, onde a força do presidente é maior. O Lula não propôs nada, porque não tem concepção. O Bolsonaro não propôs nada, porque não tem concepção. O Bolsonaro propôs algumas coisas e ele não conseguiu passar. Exatamente porque tinha resistência. Ou pelo menos ele não conseguiu passar 100% como ele queria. Aquele pacote anticrime do Moro, aquela monte de reforma que o Bolsonaro tentou passar no primeiro semestre, ele não conseguiu. Sendo que ele tinha poderes imperiais, segundo o Ciro aí. Bobajada do caramba. Fernando Henrique não propôs nada, porque tem uma concepção do laissez-faire, do desmonte, que você que Porra, chamou. os 3 tinham poderes imperiais e não propuseram nada, mas são burros, né? Propõe na primeira hora, negocia com a mediação de um novo pacto de governadores e prefeitos. Os governadores e prefeitos é que vão votar os projetos de lei, né, Ciro? A eles, os deputados, terão mais vênia do que ao lobby, ao grupo de pressão e à roubalheira. Meteu essa. Se o governador pedir pro deputado votar, ele vai ouvir mais do que lobista? Nem tu acredita nisso, Ciro. O deputado vai ouvir mais o seu governador do que o lobista. Caralho, é isso aí. O Ciro tá vendendo idealismo, né? Vendendo idealismo. Então você tem 10 mil projetos de lei. Parece o Bolsonaro reclamando de ser presidente e de ser deputado também, né? Porque o Bolsonaro dizia que não conseguia aprovar nada porque a Câmara não deixava. É que se qualifica um parlamentar pela quantidade de lei que ele fez. Sabe? Na Europa, isso é ridículo. Sabe? Ninguém vai qualificar um parlamentar como, Ciro? Não pela quantidade de lei, tem que ser pela qualidade. Mas o problema é que tu não teve nem quantidade nem qualidade, porque tu não teve... Teu número de projetos de lei foi 0. Agora vá ver lá as análises que eu fiz. As análises, gente. Porra! Ele foi eleito para fazer análise. É isso. O Ciro foi eleito para ser o Guga Chakra da Câmara. De corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para... Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Ele só não foi culpado. Ele não foi inocentado. Cara, ele não foi inocentado. É mentira do PT. É mentira do PT. Tá. O Lula teve os processos anulados. Então, Ciro, você que é professor de Direito, você deve saber
que quando você tem um processo anulado, você volta à presunção da inocência, e enquanto você tem a presunção da inocência, você é considerado inocente. Você não é absolvido, né? Mas você é considerado inocente. E volta à presunção de inocência, mas ele não foi inocentado. Puta, pior que ele ainda fala isso, mano. Volta à presunção de inocência, mas não é inocente. Ai, meu Deus. E o processo foi arquivado, né? E, tipo, quer que faça o quê? O processo foi arquivado. Eu não sou Isso Lula, é mentira Lula do PT e você tá fazendo umas Pena jogadinhas você. ensaiadas aí. Agora vem o melhor momento, gente. Agora vem o momento mais cringe e mais vergonhoso dessa live. Jogada ensaiada de Eu acho que quê, está bicho? escrito aí na tua mesa. Eu acho que está escrito aí na tua mesa. Deve ter umas 10 pessoas trazendo papelzinho aí para dizer, fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, irmão. Eu queria ver que Tudo você... bem, volto a te Na dizer. minha casa aqui. Porque... Cadê? Aqui na mesa. Aqui. Eu queria muito que você... Não, isso é tão irrelevante. Não tem ninguém te dizendo, fala isso agora. Fala um papelzinho, não sei o quê. Não tem ninguém te falando. Não. Aqui tem. Aqui tem. Isso não diminui ninguém, não, pai. Você está sendo assessorado? Tô não, cara. Olha aqui minha mesa, tá vazia, não tem ninguém aqui. Ah, mas eu tô. Não tem problema nenhum com isso. Estão me passando os papelzinhos aqui, chat. Pera aí, o que é pra falar? É falar intancável Bostil. Eu tava pensando no design aqui, cara. Esse design é muito brega, cara. Parece apresentação de programa infantil, né? Esse Ciro Games aqui em cima. A live do Cirão. Pô, quem se chama de Cirão, sabe? Então, rapaz... É o Ciro Games que não tem games, né? É levando o povo com tudo ou nada. Cara, e se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno? Mais uma coisa que ele tira da bunda. E se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno? E se a minha avó tivesse rodas? Ela seria uma bicicleta? Crescendo, não é porque a inflação está baixa, o emprego está em alta. Não, o Bolsonaro está crescendo porque o CREO morre. O Bolsonaro não está crescendo, cara. Ele está na mesma. A ideia de que você tem que voltar com o Lula e o PT com casca e tudo, sem autocrítica, está restaurando. Ninguém está falando de apoiar o PT sem crítica. Eu já te dei minha hipótese. O Bolsonaro ele é filho de um antipetismo cego. Mas o antipetismo, qual é a causa? O Ciro acha que a única causa do antipetismo são erros do PT. Não tem manipulação da mídia, não tem manipulação da opinião pública, não tem nada disso. É só os erros do PT. Por que a gente não tem um anticolorismo hoje forte? Eu me pergunto, né? Por que será? Eu te explico. Existem 1000 causas, eu já citei várias delas. Só que o antipetismo ele foi alimentado de uma maneira muito pérfida pela imprensa. E você combateu na época. E você elogiou o Lula como ninguém, dizendo que ele foi... Rapaz, eu fui defender o Lula. Eu fui defender o Lula em todas as ocasiões. Mas... E hoje chama ele de corrupto. Essa coisa do antipetismo cego, que inclusive eu tinha 1000 críticas ao PT, mas foi um antipetismo tão cego, tão louco, tão bizarro, tão acéfalo, tá? Isso a partir de 2014, sobretudo. Mas que já existia sempre, né? Inclusive, o PT tem muitas críticas. Inclusive, uma das coisas que eu mais criticava no PT foi a campanha de 2014. Foi uma campanha muito suja, contra a Marina, sobretudo. Eu não sei se você concorda. Foi feita pelo João Santana. Concordo completamente. Isso. Foi feito pelo João Santana. E foi uma coisa... Rapaz, quem faz campanha é político, não é marqueteiro, não. Para com... o marqueteiro não tem mão nisso, então. Muitas críticas para mesmo. Com isso. Ô, lacração besta. Lacração, cara. O cara usa a palavra lacração. Primeiro que ele não sabe o significado da palavra lacração, porque não tem nada a ver lacração com o que o Gregório falou. Mesmo qualquer significado que essa palavra imbecil possa ter. Mas o Ciro gosta de falar lacração. Eu não sei quem é que ensinou essa palavra pro Ciro, cara. Tipo, claramente não faz parte do vocabulário dele, mas ele mete assim, nossa, acho que a direita vai gostar agora, vou falar lacração. Acho que o Bolsominion arrependido vai gostar, vou falar lacração. Daqui a pouco ele tá falando Red Pill. São Lula manda fazer o ataque mais calhorda à Marina, mas... foi o Lula também, não foi... Não... Tudo é o Lula, cara. Tudo ele acha que é o Lula. A calhorda que eu já vi alguém fazer foi o Lula que mandou fazer. Foi o Lula. Ele tem a certeza de tudo que foi o Lula que mandou. E o João Santana é que é o culpado. Não fiquei magoado com você, senão não teria vindo aqui. Eu achei que nessa hora ia rolar uma conciliação, né? Tipo, tudo bem, a gente se xingou aqui 1h30,
Mas ok, né? A gente tem filhos, a minha mãe se chama Marta, né? A sua mãe se chama Marta também, né? Então, pô, vamos fazer as pazes e tal, né, mano? Não rolou. Eu tenho uma militância... Caiu o Pix do PT, essa coisa de que é pago pelo PT é uma coisa muito repetida, tanto por militância cirista quanto por bolsonarista, né? Aquela coisa de tipo, vai ser pago com mortadela. Eu já vi tanto cirista quanto bolsonarista mandando isso aí, sabe? Nesses truques, que o Lula é mestre, é o campeão de truque. Ele acaba fazendo um cara como você achar que ele é a única solução do planeta. O Lula é o Thanos, mané, na cabeça do Ciro. É superestimar o Lula. Você acha que foi o Lula que... Isso que o Ciro faz de superestimar o Lula também é uma tática da direita, tá? Porque coloca tudo nas costas do Lula, né? Alguém peidou em público, pô, era o Lula que estava ali manipulando por trás, né? O pessoal superestima muito, acha que tudo que acontece é culpa do Lula. Se os petistas atacam o Ciro, é culpa do Lula. Se os petistas atacam a Marina, é culpa do Lula. Se os petistas peidam, é culpa do Lula, né? E se alguém escorregou na rua, é culpa do Lula, sabe? Tudo ele acha que é o Lula manipulando por trás, né? Que o Lula é o grande Thanos ali controlando todo mundo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Que articula tudo. Então, é o Lula que articula, por exemplo... você fala que essa coisa de eu ter ido para Paris é uma fake news do Lula. O Lula estava preso, cara. O Lula estava preso. E ele disse que quem inventou isso foi o Lula. Caralho, o Lula estava lá na cadeia. Porra, vou inventar fake news sobre o Ciro hoje. Porra, pelo amor de Deus, sabe? Tem tão pouco é uma fake news? Nem tão pouco foi Lula. Mas pra você, tudo é uma fake news do Lula. Tudo é o Lula no Lula. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Porque quem acusa é quem tem que falar que é, o Ciro. Quem acusa é que tem que provar que é. Tendo poder eu conheço o Lula há 35 anos de perto. Essa aí é legal. Eu conheço o Lula há 35 anos de perto. O Lula não tem escrúpulo de nada, irmão. Ele conhece o Lula há 35 anos. Mas só passou a falar o que ele fala do Lula nos últimos 4. Então, pelo visto, nesses outros 31, tu não tinha visto o verdadeiro Lula ainda. Só passou a ver o verdadeiro Lula em 2018. Porque é só nos últimos 4 anos que tu tá falando isso aí que tu fala do Lula agora. Antes de 2018, tu não falava. Então, eu, ministro do Lula, mas nem a pau, aí o Gregório viajou, porque o Ciro, com certeza, eu tenho certeza absoluta que o Ciro não aceita convite de nada do Lula. Não. O ministro do Lula... Olha, eu espero muito proteger o Brasil desse desastre, mas o que você... Isso aí eu apostaria dinheiro com o Gregório, que o Ciro realmente não vai aceitar nenhum cargo no governo Lula. Os lulistas estão preparando agora foi irônico. Não. E nem o Lula vai convidar também, né? Vou desfazer. Os lulistas são apaixonados, são absolutamente iguais aos bolsonaristas. Aí é que tá. Ele coloca, os lulistas são apaixonados e são iguais aos bolsonaristas. E os ciristas não. Os ciristas são politizados, são críticos, como se os ciristas não pegassem, copiassem e colassem tudo que tu fala também. Pelo amor de Deus. Buarque é Lula raiz. Sim. Mas o Chico Buarque tem um olhar que é o seguinte, corrupção, todo mundo eu não sou. Sabe, fazer conchavo com o Centrão e se acertar com os banqueiros, o Chico acho que nunca parou para pensar sobre isso. O Lula anunciar que nós estamos nos livrando... Não, o Chico Buarque é idiota, ele nunca pensou sobre isso, não. Bolsonaro, ok. Porra, eu luto diariamente, você disse que eu ataco o Lula, não tem um ataque ao Lula que eu não sento o pé no Bolsonaro, inclusive para não deixar ele ficar com uma frase inteira minha. Porra, ô Ciro, se comparar o número de vezes, matematicamente, que tu disse Lula nessa live e vezes que tu disse Bolsonaro... Eu acho que o vezes de número de Lula ganha e ganha com folga. Mas ganha, assim, com folga. Eu, por exemplo, fui a ele pessoalmente dizer, Lula, você não pode entregar Furnas para o Eduardo Cunha, porque se você entregar, ele já está dando as cartas por intermédio do Michel Temer, lá na Câmara Federal, eu era deputado. E se você entregar, ele vai subornar a maioria dos deputados e vai entrar na linha. Não vou fazer isso. É muito engraçado, cara. Ele conta que isso aconteceu só depois que o impeachment todo da Dilma já rolou. Né? Como eu disse, é o engenheiro da obra pronta. Né? Ele faz a análise de tudo, depois, a futurologia depois que aconteceu. É o vidente do passado, o Ciro. Mas mais do que isso, eu quero livrar o Brasil de um sistema econômico que é o mesmo, Gregório. Meu irmão... Capitalismo. O Ciro quer livrar o Brasil do capitalismo?
Porque se essa fosse realmente a proposta dele, eu votava nele. Mas não é, né, Ciro? Porra, falar, vou livrar o Brasil desse sistema econômico. Esse sistema econômico é o capitalismo, Ciro. É o mesmo, ó. Não, eu sei. Você já falou, o Ciro é o ex que todo mundo já teve. Faz gaslighting, te chama de louca, exatamente. Pior que o Ciro é bem assim mesmo, sabe? É aquele cara que, tipo, não, eu não falei isso. Pô, lembra que eu te falei isso aí lá atrás e tu não me ouviu? Falou porra nenhuma, mas eu falei sim. Ou você não governa... Eu fui ministro do Itamar. O Itamar não governou com bandido, não, rapaz. Essa parte é sensacional. O Itamar não governou com bandido. O Itamar, que era vice do Fernando Collor. Itamar era vice... mas o Itamar não sabia, gente. O Itamar não sabia. Ele era um coitadinho que estava buscando fazer o melhor para o Brasil quando aceitou ser vice do Collor. Sabe? Ele não sabia. Tá? Ele não sabia. Franca paciência. A mídia não precisa tentar te destruir, não, Ciro. O Ciro, gente, é aquele jogador... Sabe aquele jogador assim... Não precisa botar um zagueiro para marcar ele? É o famoso a natureza marca. O Ciro se destrói sozinho. É só ver esse debate. Depois desse debate aí, o Ciro vai de 6% para 5%. Você tem vários pontos que são muito caros pra gente, são muito legais. E aí que tá, cara. Isso que eu fico mais puto, que me entristece mais, é porque tem pontos do Ciro que são muito bons... E o Ciro bate muito pouco nesses pontos, cara. O Ciro prefere ficar repetindo argumento biruleibe, prefere ficar disseminando teoria da conspiração sobre o Lula, prefere ficar falando que o Lula mandou baterem nele, prefere ficar falando, sabe, repetindo argumento da Veja, do Constantino, dessas bobajadas todas, do que os pontos realmente interessantes que o Ciro tem, sabe? Isso aí é uma coisa que me deixa triste. Tá? Você começou, sim, sua carreira política no PDS. Você diz que, não, você fez uma fake news porque você não explicou. Não tem que explicar. Você falou que... Não tem que explicar, não. Você não é obrigado a explicar, mas é de mau tom você sugerir algo sem dar o contexto inteiro, né? E tem um monte de gente muito sério. Imagina se a gente fosse tirar conclusões do Lula com base em manchetes da Folha de São Paulo e do Globo. Exatamente, Prezário. Isso aí é um ótimo ponto. O amor onde houver ódio, que a gente consiga trazer o amor. E eu sonho com esse mundo, precisamente, e por isso eu defendo o voto em Lula, só por isso. Porque eu acho de verdade mesmo... Agora ele vai dar um argumento muito merda, né? O argumento final do Gregório é muito merda. E ele é o candidato que vocaliza melhor o amor. Vou votar no Lula porque ele é o candidato que vocaliza o amor. Para... Se um poeta se candidatar, então tu vota no poeta. Porra, pelo amor de Deus, vocaliza o amor. O Lula virou hippie. Inclusive com essas... nesse momento de vida que ele tá maravilhoso. E que eu sei Vou voltar no Zezé de Camargo, né? Porque ele canta, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Porra, pelo amor de Deus. Você também tá, que você tem um casamento incrível.